Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao MATLAB para engenheiros e cientistas, na sequência de videoaulas que estão abordando os controladores de fluxo, hoje abordaremos uma estrutura de controle que ela absorve a ocorrência de erros dentro do MATLAB. Trata-se do bloco try-catch. O bloco try-catch ele é utilizado para fazer um desvio quanto ao fluxo do programa com relação a ocorrências de erro. Uma vez que dentro de uma certa quantidade restrita de instruções ou comandos ocorra um determinado erro, qualquer que seja ele, comumente o MATLAB, na ocorrência de erro, ele aborta a execução do programa. Com a utilização dessa estrutura específica, a gente consegue, depois da ocorrência do erro, abortar essa sequência que vinha sendo executada de comandos, de instruções, e desviar o fluxo para uma outra sequência de comandos, que obviamente será entendido como a nossa segunda chance de fazer a execução do programa dar certo. Para vocês entenderem melhor como funciona essa estrutura, qual a sintaxe dela, quais são os benefícios que a gente tem utilizando os blocos try-catch, vamos então a um exemplo bem simples, abrindo aqui um novo script. Então, new script. O programa que eu vou criar agora é um programa bem simples. Ele vai pedir uma matriz ao usuário, o usuário fornece, essa matriz, e na sequência vai ser calculado o determinante dessa matriz. Como conhecido, o conceito que já vem da própria matemática, obviamente a matriz que o usuário vai ter que repassar ao MATLAB, ela deve ser quadrada, uma 2x2, 3x3, sucessivamente. Ok? Então, como de praxe, a gente sempre inicia limpando nosso console, na sequência deletando variáveis que possivelmente possam existir durante essa instância de utilização, e vamos então ao pedido da nossa matriz ao usuário. Tal qual a gente vem sempre programando pedido de valores numéricos para o usuário, a gente vai estar utilizando aí a função input, que vai retornar essa matriz para a nossa variável que eu criei o nome aleatoriamente de mat, já mais pensando nessa questão sugestiva. Pessoal, essa não é uma videoaula em que a gente vai estar abordando a construção de matrizes profundamente. É uma videoaula que, devido à ênfase ser bloco try-catch, a gente vai deixar essa abordagem mais profunda sobre matrizes para uma sequência de videoaulas posterior, ok? Por hora a gente vai só construir uma matriz bem simplesinha mesmo, para estar calculando na sequência o determinante dessa matriz, beleza? Vamos continuar então agora. Uma vez que a função input já retornou a matriz para a nossa variável mat, o que a gente vai pedir é que a variável, que estou criando o nome sugestivamente de resposta, essa variável vai receber então o cálculo do determinante dessa nossa matriz mat. Mat recebe a matriz pelo usuário, na sequência a função que já é nativa do MATLAB, a função det, ela calcula para a gente qual é o determinante dessa matriz fornecida. Na sequência, ela entrega o valor do determinante para a variável resp, e o que eu quero, então, a partir desse momento, é ver qual foi o valor do determinante. Vou pedir a execução agora do nosso script para comprovar que nosso raciocínio foi bem sucedido na construção desse programa. Vou executar, vou entregar aqui o nome bloco try-catch para o nome do arquivo, vou salvar no nosso diretório. Vejam que o programa já está funcionando, mas dessa vez eu cometi o grande descuido de não colocar pedido nenhum, né? A gente pode fazer numa sequência aí após essa execução. Enfim, aqui a gente esqueceu de colocar o pedido para o usuário digitar, né, essa matriz. Como não foi colocado nenhuma string aqui, a string não está aparecendo, mas a gente está com a liberdade de poder construir a matriz, certo? Então, vou construir a matriz, o padrão que o MATLAB ele pede aqui, os elementos da matriz sejam digitados dentro de colchetes. Então eu vou construir aqui a primeira linha da matriz, 1, 2,
Na sequência, encerro essa primeira linha, chamando aqui a nosso ponto e vírgula. Na sequência, entregar os demais elementos da segunda, na verdade, todos os elementos da segunda linha. Pessoal, então, muito simples construir matrizes no MATLAB. Primeira linha, quando eu coloco aqui o ponto e vírgula, eu estou dizendo ao MATLAB que eu estou encerrando a digitação dos elementos da primeira linha e estou iniciando então os elementos da terceira linha. Da segunda linha. E assim sucessivamente. Quisesse construir uma terceira linha, colocaria ponto e vírgula e iniciaria a digitação desses elementos. Ok? Então, traduzindo a notação mais matemática, se a nossa matriz tem o nome de MAT, então esse elemento aqui é o nosso MAT 11, ou seja, o MAT na primeira linha, primeira coluna. Na sequência, esse é o MAT 12, que é o MAT na primeira linha, segunda coluna. Dando continuidade, esse é o MAT 21, ou seja, MAT na segunda linha, primeira coluna. E esse, por último, é o MAT 22, é a nossa matriz na sua segunda linha, segunda coluna. Uma vez que a nossa matriz já está construída, lembrando que a gente vai aprofundar em aulas futuras como funciona a construção de matrizes, como a gente pode estar fazendo manipulação de posições específicas. A gente vai trabalhar também algumas funções nativas do MATLAB para tratamento de matrizes, não só a própria função det, tá? Existem uma coleção de outras funções, mas não é para esse momento agora. Agora vamos focar na utilização dos blocos try-catch, beleza? Então, matriz construída, quando eu der Enter, o MATLAB retorna imediatamente para a gente, através do DISP, qual foi o valor desse determinante. Vou pedir execução, valor -2. Ok, pessoal? Fomos felizes aqui no nosso script, porque entregamos ao MATLAB uma matriz quadrada. Mas agora eu vou aproveitar para construir aqui a string de pedido. Então, digite uma matriz quadrada, certo? Mas agora vamos a uma outra possibilidade. Digamos que durante a execução desse script, mesmo eu tendo alertado através dessa string, o meu usuário não tenha devido cuidado e digite uma matriz que não seja quadrada. O que o programa vai fazer na sequência? Tentar calcular o determinante. Como esse determinante é impossível de ser calculado, não existe meio matemático para isso. E o que acontece então? O MATLAB vai acusar o erro, vai mostrar uma string aqui, tentando explicar para a gente qual a natureza desse erro, e na sequência ainda aborta a execução do programa, ou seja, ele vai sair do programa de fato. Vamos testar? Pedir execução. Vou construir agora uma matriz não quadrada, então 1, 2, 3, encerrei a primeira linha, 4, 5, 6. Encerrei a segunda linha. Reparem aí que eu estou sempre utilizando espaço em branco para delimitar um elemento do elemento seguinte na mesma linha, ok? Então, digitei a nossa matriz, que agora não está sendo quadrada, apesar do pedido esclarecer. Estou fingindo aí, estou simulando o caso de uma falta de atenção. O que o programa fez? Mostrou a string, tentando esclarecer para a gente que a nossa matriz deveria ser quadrada. E na sequência ele abortou, né? Como eu comentei, ele abortou que a execução do nosso programa. Os blocos try-catch, eles são as estruturas, os controladores de fluxo, que eles possibilitam a gente dar um tratamento diferenciado à ocorrência desse erro. Primeiro, uma vez que aconteceu o erro a partir da inserção desses elementos aqui dentro do nosso script, a gente vai impossibilitar a primeiro momento que o programa aborte, como ele fez agora. Então essa é a primeira vantagem de utilizar blocos try-catch, que mediante a ocorrência de um erro a gente não vai abortar instantaneamente o nosso programa, certo? A gente pode construir uma opção para essa ocorrência. E na sequência que a gente pode manipular ao nosso bel prazer, qual vai ser a mensagem que vai estar sendo esclarecida, que vai estar sendo mostrada ao meu usuário para esclarecer ele a respeito, esclarecer a ideia, né, por trás desse erro. Então a gente pode elaborar um texto muito mais contextualizado, digamos assim, certo?
Então essa é uma outra opção que a gente tem dentro do bloco try-catch. Mas vamos direto à estrutura desses blocos. Primeiro, o erro ele aconteceu no momento do cálculo do determinante, né? Então eu vou inserir a partir como prévio, né, na linha anterior ao cálculo do determinante, eu vou inserir aqui o nosso bloco try, na sequência chamar a palavra reservada catch, que é a continuidade desse bloco, e a palavra reservada end, que como ela encerra a estrutura if e também encerra a estrutura switch, ela é a palavra reservada para encerrar a estrutura try-catch. Na sequência, vou corrigir logo aqui a nossa tabulação, já que o cálculo determinante está pertencendo à estrutura try, então nada melhor do que tabular de maneira adequada. Supondo que o meu usuário ele digite uma matriz não quadrada, o que vai acontecer é o MATLAB vai desviar a sequência de execução, ele vai sair de todas as instruções ou comandos que eu repasse aqui dentro entre try e catch, e ele vai diretamente para os comandos que eu colocar entre catch e end. Pessoal, vou reiterar. Uma vez que ocorra algum erro nas instruções, nos comandos que estejam entre try e catch, o MATLAB ele aborta instantaneamente dessa sequência, ele não vai mais seguir essa sequência de instruções, ele não vai mais executar elas, e ele vai redirecionar automaticamente para as instruções que estejam entre catch e end, obviamente seguindo linha após linha, dentro dos comandos que estejam aqui dentro. E beleza, uma vez que ocorreu o erro aqui dentro, a gente não vai ter essa mensagem gerada, o MATLAB vai para o meu usuário, é como se nem tivesse acontecido um erro de fato, tá? Ele não vai conseguir sentir esse erro se eu tiver, por exemplo, interesse de omitir, né, uma string que revele isso a ele. Então eu posso omitir a mensagem de erro e na sequência pedir novamente para o meu usuário digitar uma matriz seja quadrada, e aí depois desse novo pedido aqui de fato eu vou calcular o determinante. Então eu vou aproveitar aqui essa nossa construção do pedido, vou copiar, vou colar novamente aqui dentro, vou reiterar de uma maneira mais digamos assim, ajustada, né? Por favor, digite uma matriz quadrada. E aí eu posso até chamar a atenção do meu usuário colocando esse quadrado, né, em caixa alta, quadrada, ok? E aí, feito esse pedido novamente, agora chegou então a hora de calcular de fato qual é esse determinante. Então, pessoal, estou simulando o seguinte caso. Pedi ao usuário a matriz, ele não digitou ela como quadrada, então o MATLAB tenta executar os comandos que estão entre try e catch. Pela ocorrência do erro, o MATLAB redireciona automaticamente para a execução dos comandos que estão entre catch e end. Lembrando que se não houvesse nenhum erro nas instruções de comandos que estivessem entre try e catch, o MATLAB executaria todos os comandos. Eu teria as saídas de tela, se fosse o caso, né, normal, respectivo a esses comandos entre try e catch, e já não teria mais execução dos comandos que estão entre catch e end. E após a execução desse primeiro bloco, das instruções do primeiro bloco, eu sairia automaticamente para a linha 10, onde eu estaria mostrando aí o valor da nossa variável resp. Ok, pessoal? Então, ou a gente executa um conjunto de instruções, o do try, ou executa os do catch. Supondo que houve erro no do try, a gente vai ser direcionado para cá, ok? Então essa é a ideia do bloco try-catch. Vou pedir aqui a execução novamente. Vou redigitar aqui a matriz, que não era quadrada. Executei e agora vejam que a gente não teve nenhuma mensagem aqui exposta para o usuário a respeito da ocorrência do erro. Não foi essa a intenção desse momento, mas eu tenho aqui o pedido reiterado. Por favor, digite uma matriz quadrada. E aí eu vou voltar aqui, deletando a terceira coluna, deixando simplesmente uma matriz 2×2. Pedir execução, determinante calculado, -3. Assim como
vocês perceberam na estrutura de seleção, a if, que eu poderia repetir o elemento else if várias vezes para fazer a seleção na quantidade de vezes que fosse necessário pelo contexto do programa em si, né, do problema que a gente estivesse resolvendo. No bloco try-catch eu não posso repetir nenhum desses dois elementos, nem o try nem o catch, dentro da mesma sequência, dentro do mesmo corpo. Não posso aqui embaixo colocar agora um novo catch, por exemplo. Opa, tirar aqui do caixa alta. Não posso colocar aqui, por exemplo, catch. MATLAB não contempla essa opção de a gente estar repetindo esse elemento e nem também o try. Mas eu posso utilizar sim, sem problema, a estrutura try-catch aninhada. Eu posso agora, dentro do catch, por exemplo, iniciar um novo try, já chamar também na sequência o catch, né? E a palavra reservada para encerrar a estrutura, o end, ok? Não vai entrar aqui ao caso a gente utilizar agora, mas eu já ressalto aí que existe essa possibilidade de utilizarmos try-catch aninhados. Como também existe a opção de a gente combinar a utilização do try-catch com os outros controladores de fluxo. Tá? Tanto os controladores que trabalham com seleção, tá? Que já foram abordados, os condicionais, tanto if quanto switch, e também na sequência a gente vai poder abordar as estruturas de repetição também dentro do try-catch. Para demonstrar a opção que a gente tem de combinar esses controladores, eu vou estender aqui a nossa estrutura try-catch para uma opção que é bem interessante de se abordar e é altamente praticada, que é a de construir uma variável que vai instanciar a classe MyException, que é a classe que dentro do MATLAB comporta aí uma estrutura de dados que contém as mensagens a respeito de identificador de erro, mensagem de erro e também a localização do erro. Tá? Por padrão, o MATLAB ele já faz uma palavra reservada conter toda essa estrutura, tá? que carrega tanto o identificador do erro, a mensagem do erro, quanto a posição do erro, que é a palavra reservada last error, que é exatamente o último erro, né? Se eu colocar essa palavra, essa função aqui padrão do MATLAB dentro do DISP, eu vou estar mostrando qual foi o último erro que ocorreu. E aí, obviamente, faz total sentido que eu utilize ela dentro do catch, né, e não dentro do try. Porque aqui vai acontecer um erro, caso eu passe uma matriz que não seja quadrada. E aí, na sequência, eu já inicio mostrando para o meu usuário uma estrutura que contempla o identificador do erro, novamente, uma mensagem de erro, para esclarecer qual foi o erro que aconteceu de fato, e também a localização do erro. E aí na sequência eu reitero um pedido aí para o meu usuário digitar uma nova matriz. E por último faço cálculo determinante, tá? E mostro aí esse valor determinante. A ideia é que essa nossa função padrão do MATLAB, ela já comporta a estrutura com as mensagens esclarecendo a natureza do erro, ok? Last erro. Então, vou pedir aqui a execução. Vou voltar àquele mesmo caso da matriz que não é quadrada. Vou executar. E agora vejam que, além do pedido, né, que eu estou reiterando aqui o pedido, apareceu aqui uma mensagem, um identificador, e apareceu também um localizador de posição do erro, certo? E aí, como identificador, por exemplo, a gente está aqui matriz quadrada, né? Ela deveria ser quadrada, o que de fato não foi. E aí vejam que é bem legal, né? essa estrutura todinha para esclarecer ao usuário qual foi o erro que aconteceu. Mas a minha ideia nesse momento nem é tanto focada a mostrar a estrutura completa, tá? Que é mais voltada à chamada dessa função. Colocar ela como uma saída de tela, né?
para o meu usuário, mas sim a minha ideia é controlar a mensagem de erro que vai aparecer ao usuário. Não quero que apareça todo esse texto e que ele apareça, por exemplo, em inglês. Não é, nesse momento não é do meu interesse que essa saída seja toda em inglês. Então eu posso tratar essa mensagem utilizando uma variável que instancia a classe MyException, que, eu reitero, é a classe que comporta a ocorrência de erros no MATLAB. Para fazer isso, eu vou criar aqui uma variável e que ela obrigatoriamente tem que estar nessa posição atrelada ao cat, mas logo na sequência ao cat, a digitação do cat. Eu vou chamar aqui a variável, posso colocar o nome a meu bel prazer, var ou erro, enfim, fica ao critério do usuário que vai criar essa variável para instanciar a classe, mas é muito praticado a utilização da variável de nome para fazer essa instância à classe, tá? Mas é só uma recomendação de uma boa prática de programação, mas não se torna uma regra que deve ser fielmente cumprida. Se não for cumprida, o programa vai ter erro, não é isso, tá? Fica só esse esclarecimento. Então, a minha variável é instancia a classe, e instanciando a classe, eu posso controlar a exibição. Eu posso, por exemplo, mostrar simplesmente a mensagem com o erro que aconteceu. Eu posso, por exemplo, mostrar só a identificação do erro, ou posso mostrar só a localização do erro. Vai depender aí do que de fato a solução do problema depende. Então, para encerrar essa execução aqui do nosso programa, vou passar aqui uma matriz quadrada, ordem 1 por 1, né? Valor 4. E está calculado aqui o determinante, obviamente é o próprio 4. Ok, então vou fazer aqui a utilização dessa variável para instanciar. E a minha ideia agora é, já que eu vou instanciar a classe, então não vou utilizar mais essa função padrão. Eu vou utilizar a minha variável e na sequência colocar aqui pronto, vou mostrar, vou identificar qual vai ser o erro. Então eu vou utilizar o acesso ao identificador. Então, identificador, certo? Então, como vocês viram aqui, o padrão do MATLAB já é esse, mensagem, identificador e localização. Agora, eu não vou mais mostrar todo aquele conjunto de informações. A minha ideia é, através da variável instanciadora, só mostrar qual é a identificação do erro de fato. Ok? Então, vou pedir novamente a execução. Não vou mais ficar repetindo a mesma matriz, né? Eu vou criar uma nova matriz, que também vai ser inválida. Agora ela vai ter 4 colunas e 2 linhas, ok? Pronto. Vejam agora que eu mostrei somente a identificação do erro e agora estou reiterando o pedido. Então, como tinha sido comentado, nosso raciocínio foi bem sucedido na implementação. Nossa implementação condiz com o que a gente esperava. Vou passar aqui agora uma nova matriz, uma matriz de fato quadrada. Ok? Cálculo determinante, menos 2. Beleza, então consegui mostrar aqui só a identificação do meu erro. Da mesma forma eu poderia colocar aqui stack para localizar lá o erro, mostrar onde estava a localização do erro, ou se eu quiser mostrar a mensagem que tinha aparecido, então posso colocar também o atributo aqui correto, tá? Tudo vai depender do propósito em si, de como a gente quer resolver esse determinado problema. E posso até agora fazer a combinação, né, que é de fato o ápice aqui da nossa videoaula, a combinação das estruturas desses nossos controladores de fluxo. Eu posso pegar aqui o identificador de erro e fazer uma comparação do erro identificado com uma determinada string. Se eu for bem sucedido nessa comparação, ou seja, se a comparação retornar verdadeiro, eu então mostro um texto mais bem elaborado, já no nosso idioma local, né? E é esse o propósito que eu vou tentar implementar aqui agora. Então, para fazer essa verificação, fazer essa seleção, eu vou utilizar a nossa estrutura condicional if. E a ideia desse if é que se
eu comparando duas strings. Para fazer a comparação dessas duas strings, eu vou utilizar uma função padrão do MATLAB, que é a função strcmp. str de string, aí comparação, cmp. Essa função nativa do MATLAB, por isso eu já estou abrindo aqui os dois parênteses, ela recebe duas strings para serem comparadas. A primeira string que eu vou colocar vai ser exatamente a string retornada pela nossa variável que instanciou a classe, myException. Então eu vou colocar ele aqui. Essa nossa variável está retornando uma string. Vocês conseguiram visualizar essa string aqui em cima. E se o retorno da variável realmente casar, foi idêntico a essa string, é esse o propósito de utilizar essa função de comparação, mas por ser uma string, né, eu vou ter que colocar o conteúdo entre aspas simples. Se o conteúdo retornado por essa variável for idêntico a essa string, a ideia é então que eu execute uma saída de tela mais bem elaborada. E essa saída de tela vai ser matriz, eu posso colocar simplesmente a matriz deveria ser quadrada e exclamar o meu usuário, a matriz deveria ser quadrada. Aí na sequência eu já não preciso mais dessa identificação do erro, eu estou utilizando essa variável simplesmente para comparar o retorno dela com essa string, tá? Lembrando aí que por ser string, eu tenho que colocar a string em si entre aspas simples, então isso é regra, a gente só está cumprindo. A nossa função nativa do MATLAB para comparação de strings, ela compara essa primeira string com a segunda string. Vejam que nossa vírgula está separando os dois argumentos. Se as strings são idênticas, então eu vou esclarecer ao meu usuário que a matriz deveria ser quadrada. E na sequência, como vocês já observaram das execuções anteriores, a gente faz um pedido novamente ao usuário, calcula o determinante e por último mostra. Ok? Vamos testar então o nosso raciocínio. Vou pedir execução. Vou colocar aqui uma matriz inválida. Uma matriz de 3 colunas. Mais só 2 linhas. Agora sim. A matriz deveria ser quadrada. Nosso texto veio como a gente esperava. Um texto já mais bem elaborado para o nosso usuário, esclarecendo o motivo do erro. E aí na sequência, então, a gente faz o pedido da nova matriz. Pedindo a nova matriz, vou deletar aqui um elemento, vou deletar outro elemento, pronto. Minha matriz ficou quadrada, vou pedir a execução, agora sim o determinante dela é possível de ser calculado, está aí, nosso valor, -1. Lembrando que se eu, na segunda tentativa, colocasse uma matriz não quadrada, o que o programa faria de fato era abortar, porque é a nossa segunda chance, a chance que é construída dentro do catch, ela foi jogada fora. O usuário continuou cometendo erro e aí o programa de fato não mantém isso aqui, esse conteúdo dentro de um loop. Não, é uma simples passagem. Se o erro persistiu, então o programa iria de fato ser abortado. Ok, pessoal? Então é isso. Nessa nossa videoaula a gente pode conhecer a ideia da estrutura try-catch, a gente aplicou ela num problema bem simples. Quanto ao estudo de matrizes, fica para uma sequência de videoaulas futura. Trabalhamos aí com uma função nativa, a função dash que calcula determinantes de matrizes. Trabalhamos também com uma nova função, a função strcmp, que é comparação de strings. Vocês viram como ela funciona. E trabalhamos também com a variável para instanciar a classe myException, que é a classe que comporta ocorrências de erro no MATLAB. E por último fizemos a utilização combinada de dois controladores de fluxo, tanto os blocos try-catch quanto a nossa estrutura de seleção if. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima videoaula.